Olá, eu me chamo Adilza e estamos em mais um vídeo da série Enem na Palma da Mão. E nessa aula você vai aprender a definição do gênero dissertativo argumentativo, quais são suas principais características, como se dá a sua estrutura, alguns exemplos para te ajudar a entender melhor o assunto e, por fim, como planejar e produzir o seu texto dissertativo argumentativo. Vamos então para o primeiro tópico. O que é um texto dissertativo argumentativo? Argumentar é tentar convencer o leitor sobre um ponto de vista e dissertar consiste em discorrer sobre um tema. Logo, o texto dissertativo argumentativo desenvolve uma explicação sobre algum assunto e tenta apresentar um ponto de vista a respeito dele. Esse tipo de texto ele é exigido pelo Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O próximo tópico da aula é em relação às características do gênero dissertativo argumentativo. Em primeiro lugar, o texto é opinativo. Seja você contra ou a favor do tema, deixe de forma clara para o seu leitor. Apresenta também sequência lógica de ideias claras e objetivas. Nada de escrever ideias desconexas ou que fujam do tema principal proposto pela prova. Posicionamento do autor. Apresenta um problema, tese ou questão a ser discutido. Todo tema de redação do Enem apresenta implícito um problema. Cabe a você, então, desenvolvê-lo. Apresenta e discute argumentos que defendem uma opinião. Apresenta uma solução para o problema apresentado e, por fim, possui linguagem formal. Nada de escrever gírias ou internetês no seu texto de redação. Escreva de forma simples para que os corretores do Enem entendam o que você está escrevendo. Você não precisa escrever aquelas palavras difíceis que nem mesmo você vai entender. Escreva de forma simples. O próximo tópico da aula é em relação à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Ele se divide em três: introdução, desenvolvimento e conclusão, que é o que vamos ver agora. A introdução é o tópico que apresenta o assunto e um problema que vai ser desenvolvido durante o texto. E o que você pode fazer? Chame a atenção do seu leitor e transmita informações para orientá-lo sobre o que o seu texto trará. É aqui na introdução que você vai vender o seu peixe. Você vai apresentar o seu texto e fazer com que o seu leitor continue querendo ler. Como exemplo, eu trouxe a redação do Enem 2014, que tinha por tema Publicidade Infantil em Questão no Brasil. Vamos agora ler a introdução. Quem sabe o que é melhor para ela? Desde o final de 1991, com a extinção da antiga União Soviética, o capitalismo predomina como sistema econômico. Diante disso, os variados ramos industriais pesquisam e desenvolvem novas formas e produtos que atinjam os mais variados nichos de mercado. Esse alcance, contudo, preocupa as famílias e o Estado quando se analisa a publicidade voltada às crianças em contraponto à capacidade de absorção crítica das propagandas por parte desse público-alvo. Reparem que, de início, o autor ele contextualiza, ele traz um acontecimento histórico, que foi o capitalismo, e como ele vai influenciar na publicidade infantil. Eu também destaquei duas instâncias, a família e o Estado. Por quê? Porque essas duas instâncias vão ser desenvolvidas no decorrer do seu texto. O próximo tópico é o desenvolvimento, que é a parte do texto em que o que foi dito na introdução será desenvolvido. Você deve utilizar seus argumentos para sustentar seu ponto de vista a respeito do problema. E o que você pode fazer no desenvolvimento? Exponha argumentos lógicos e com eles faça seu leitor refletir sobre o assunto. É aqui no desenvolvimento que você vai problematizar, encontrar o problema que está implícito no tema de redação do Enem e apresentar seus argumentos. Você vai convencer o seu leitor. Vamos continuar com a leitura. Por ser na infância que se apreende maior quantidade de informações, a eficiência da divulgação de um bem é maior. O interesse infantil a determinados produtos é aumentado pela afirmação do desejo em meios de comunicação, sobretudo ao se articular ao anúncio algum personagem conhecido. Assim, a ânsia consumista dos mais jovens é expandida. Além disso, o nível de criticidade em relação à propaganda é extremamente baixo. Isso se deve ao fato de estarem em fase de composição da personalidade, que é pautada nas experiências vividas e, geralmente, espelhada em um grupo de adultos exemplo. Dessa forma, o jovem fica suscetível a aceitar como positivo quase tudo o que lhe é oferecido, sem necessariamente avaliar se é algo realmente imprescindível.
Reparem aqui no desenvolvimento que o autor utilizou 3 argumentos para convencer o leitor sobre o seu ponto de vista. O primeiro diz em relação à infância, que é na infância que a gente aprende mais informações. O segundo argumento diz respeito a como os meios de comunicação influenciam no capitalismo e na publicidade infantil. E o terceiro argumento é como essas indústrias e como também os meios de comunicação, eles fabricam produtos baseados em personagens infantis para que a criança tenha o desejo de comprar. Por fim, temos a conclusão, que é o lugar que retoma a questão inicial e apresenta soluções para resolver o problema que você defendeu. Então, o que você pode fazer na conclusão? Resuma os pontos discutidos anteriormente e sugira soluções possíveis para resolver as questões discutidas. Vamos seguir então com um exemplo. Com base nisso, o governo federal pode determinar um limite, desassociando personagens e figuras conhecidas aos comerciais, sejam televisivos, radiofônicos, por meios impressos ou quaisquer outras possibilidades. A família, por outro lado, tem dever de acompanhar e instruir os mais novos em como administrar seus desejos, viabilizando alguns e proibindo outros. Nesse sentido, torna-se evidente, portanto, a importância da assessoria parental e organização do Estado frente a essa questão. Não se pode atuar com descaso, tampouco ser extremista. A criança sabe o que é melhor para ela? Talvez saiba, talvez não. Até que se descubra, com sua criticidade amadurecida, cabe às entidades superiores auxiliá-la nesse trajeto. Reparem que as 2 instâncias que foram citadas na introdução foram retomadas aqui na conclusão para solucionar o problema desenvolvido antes no texto. Temos o governo, que deve impor limites à questão da publicidade infantil, e a família, que deve acompanhar a criança desde cedo. Então, já que você aprendeu e relembrou algumas características do gênero, que tal agora começar a produzir um texto? Trouxe para você dicas do que fazer no seu texto de redação do Enem. Em primeiro lugar, faça um rascunho antes. Assim, se você quiser fazer alguma alteração antes, você poderá fazê-lo antes de passar a limpo para a sua prova oficial. E tenha sempre em mente o que você quer fazer. Responda a essas perguntas antes de começar. Como eu falei anteriormente, todo o tema do Enem apresenta um problema implícito. Então, para te ajudar a descobrir qual é esse problema, trouxe 6 questões que você pode responder em rascunho e assim desenvolver sua redação. Eis então as perguntas. Qual o problema? Por que se trata de um problema? Quais as causas para tal problema? Há alguma solução? Como e por que colocar tal solução em prática e como essa proposta pode resolver o problema? Eu trouxe também o que você não deve fazer na sua prova de redação. Não use gírias ou internetês. Então, como eu falei anteriormente, linguagem formal, simples, mais formal. Não escreva coisas sem sentido só para preencher linhas. Não use piadinhas, não desrespeite os direitos humanos, não escreva com letras ilegíveis. Se você tem uma letra muito pequenininha ou uma letra que seu professor e seus amigos não entendem, é melhor você treinar antes para que assim você não seja prejudicado na sua prova. Não copie os textos motivadores e, por fim, não deixe recado para quem vai corrigir a sua prova. Vamos agora resumir o que você assistiu no vídeo. O texto dissertativo argumentativo explica um assunto e apresenta um ponto de vista. Ele disserta e argumenta. Ele apresenta características únicas, lembre-se sempre, posicionamento e opinião do leitor, opinião, problema, argumento e uma solução para o problema. E, por fim, também, linguagem formal. Sua estrutura tem 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas lembre-se, não é porque ele tem apenas 3 partes que você precisa desenvolver em apenas 3 parágrafos. E por fim, seu planejamento deve ser feito com cuidado. Então é isso, se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo no joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva também no nosso canal porque tem vários vídeos interessantes. Boa sorte e bons estudos!